A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e esse é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre o tema ESG na indústria para o desenvolvimento do Brasil. E para falar sobre o assunto, convidamos Juliana Franco, uma das nossas entrevistadas da Fundação da Liberdade Econômica. Juliana Franco é profissional de Relações Institucionais e Governamentais com 17 anos de experiência. Atualmente é consultora autônoma para a Agenda de Análise Política e ESG na UNA Consultoria e é diretora da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a BRIG, onde atua na coordenação do Comitê de ESG. Juliana, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Faye, pelo convite. Juliana, esse assunto é um assunto que tem tomado aí a agenda, econômica e até política agora, principalmente aí com a COP, com as conferências e todo esse movimento mundial em prol da melhoria e das condições das mudanças climáticas, que tem impactado o mundo todo, o planeta, não é mais só o Brasil. E eu queria perguntar para você, iniciar aqui, afinal de contas, o que é ESG, e qual a importância dessa sigla tão falada atualmente e diariamente em todos os veículos de comunicação no mundo? Obrigada, Faye, mais uma vez. Para mim é uma oportunidade muito grande de estar aqui conversando com vocês, com a sua audiência. E falar sobre esse dia é interessante porque a gente está começando esse processo, só que não é uma sigla nova, Já é algo que remonta lá em 2004, quando o Kofi Annan, ele era o secretário-geral da ONU, e com base no capitalismo de stakeholders, que é uma coisa relativamente nova, vem da década de 70, onde as partes relacionadas precisavam se entrosar e pensar naquela empresa, não só em termos de lucros e dividendos, mas também o impacto da empresa naquela sociedade, Então, com base no capitalismo de stakeholders naquela época, com o Kofi Annan, o Pacto Global da ONU criou um programa que se chamava Who Care Wins, que é quem tem consciência ganha, e 50 CEOs naquele momento assinaram esse pacto. E de lá para cá, essa sigla vem sido discutida especialmente no ambiente de investimentos, porque sustentabilidade é uma agenda que já acompanha as empresas ao longo dos anos e a gente sabe disso. Só que essa sigla ESG, que para inglês o I é o environmental, de meio ambiente, o S é de social, de social, e o G é de governança, Governance em inglês, governança, muito similar aqui em português. Essas três palavrinhas, então, elas estão relacionadas à responsabilidade das empresas e as métricas das empresas relacionadas às questões de investimentos, Quem está investindo, quais são as responsabilidades, quais são os accountabilities, para que a gente possa ver onde essas empresas vão ser inseridas. O chapéu de sustentabilidade é um pouco maior que o ESG, porque a sustentabilidade está relacionada à natureza da empresa, onde ela está inserida, as responsabilidades que não têm métricas de investimento, não tem métrica financeira. O ESG tem métricas de investimento e métricas financeiras, É muito mais pontual, mais objetivo. Mas uma coisa está conectada à outra. O ESG está dentro do programa de sustentabilidade das empresas, está dentro do relatório de sustentabilidade que eles publicam anualmente, mas, como eu disse, são métricas muito pontuais e estão relacionadas ao ambiente de investimento, Então, assim, considerando que é uma sigla que remonta a 15 anos atrás, mais ou menos, a gente tem que pensar, nesse momento, o quanto isso impacta no ambiente
no meio ambiente que aquela empresa está inserida, quais os impactos sociais que essa empresa traz para a população que está ao redor da sua fábrica ou do seu processo produtivo, as relações trabalhistas, todo o compromisso que tem com ética e transparência também. Então, isso tudo é o pacote ESG, né? É interessante observar que os indicadores de ESG estão conectados, por exemplo, à Bolsa de Valores, né? A B3, por exemplo, já tem as métricas. As empresas que estão na B3 hoje precisam seguir aquelas métricas para que possam desenvolver, então, e aplicar o que seriam os indexadores de ESG. É importante para as empresas de uma maneira geral, e a gente não está falando só de grandes empresas, médias e pequenas empresas também têm alguns indicadores de ESG que devem ser observados, né? Para quem quer observar um pouco mais sobre esse processo, é interessante dar uma entrada no site do Pacto Global da ONU, porque é a partir do Pacto Global que esses indexadores, que esses índices estão conectados com o ambiente de investimentos, né? Existem 10 princípios do Pacto Global da ONU que devem ser incorporados numa política de ESG dentro das empresas. Então, respeitar direitos humanos, assegurar a não violação de direitos humanos, apoiar a liberdade de associação e reconhecer que as pessoas têm liberdade de se associar, né, eliminar o trabalho forçado, o trabalho compulsório, erradicar o trabalho infantil, estimular o fim da descriminalização nas empresas, ampliar o espaço de gênero nas empresas, entre outros pontos, são fundamentais aí para que consigam se entregar as métricas ESG, né? Quem fala de ESG também tem que conhecer o que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, então fica aqui a sugestão para dar uma olhada no que é o EASY, porque segundo a B3, 83% das empresas que estão no EASY então, já estão comprometidas com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, da sustentabilidade, tá? E então, Faye, eu acho que importante agora é a gente pensar em como criar essas métricas, que esse é o ponto fundamental. As empresas estão com dificuldades de como conceber, aonde elas podem chegar, qual vai ser o tempo que elas vão levar para seguir aquelas métricas, né? Eu tenho o Global Reporting Initiative, que é uma oportunidade também que as empresas podem buscar, que cria uma matriz de maturidade das empresas. Então, você é uma empresa iniciante, uma pequena empresa, você consegue pegar nesse GRI uma matriz para sua empresa e começar a calcular quais são as métricas e o tempo que você vai levar para seguir aquele roteiro, tá? Então, é interessante para quem está começando. As grandes empresas também seguem o GRI. Interessante. E Juliana, olhando mais para um setor que para nós no Brasil é muito importante, né? Que é o chamado agronegócio, né? O agronegócio vai desde a produção de produtos primários até o beneficiamento e a industrialização, né, desses produtos primários, de alimentos, né, proteína, animais, etc. E aí como que esse setor, né, pode implementar, já que você está entrando aí nas questões, né, de indicadores, né, de métricas, e quais os resultados, e aqui imaginando que essa será uma exigência de todo mundo na hora de comprar os produtos brasileiros, os nossos produtos do agronegócio, né, principalmente porque o agronegócio é um setor importante, né, principalmente um setor privado importante, né, que é um elemento que a gente trata muito aqui. Então eu queria a tua análise um pouquinho em relação a isso, né, como que ele pode implementar a importância e quais os possíveis resultados que pode esperar para que ele tenha uma boa avaliação, imagem e reputação lá fora para, né, a compra dos produtos brasileiros. É interessante observar que o ESG lá, quando a gente estava falando em 2004, muitas empresas, as indústrias assinaram o protocolo, mas hoje a gente está falando de toda a cadeia, né? Então o agro, existe toda uma indústria alimentícia que é a parte então fundamental desse processo, mas desde a produção, né, desde a utilização de insumos para crescimento dos produtos do agronegócio, o investimento em toda a cadeia, é importante que o ESG esteja conectado.
Uma empresa, por exemplo, do setor de cana-de-açúcar, sozinha, ela não consegue implementar uma métrica ESG porque ela precisa pensar em toda a cadeia de produção até que o açúcar chegue à mesa do consumidor ou que o combustível, como o etanol, também chegue às bombas de combustíveis com essas métricas aplicadas, né? Então, vamos pensar em toda a cadeia para o setor de agronegócio. O que a gente tem visto, assim, considerando que o agro hoje é quase 27% do PIB brasileiro e tem crescido, aproveitou inclusive a pandemia como processo de crescimento que foi muito bom, criou-se uma oportunidade muito grande para o setor agro brasileiro ampliar seu espaço de exportação, por exemplo, e a gente está falando de exportação como um processo muito relevante dentro do ESG, porque a União Europeia, Estados Unidos, outras empresas na Ásia, até na Austrália, tem buscado, então, dentro dessa cadeia que eu comentei, relacionamento de compra e venda, relação de trading com empresas que tenham métricas ESG aqui no Brasil, né? Então, a pandemia expandiu e, com isso, o agronegócio precisa estar atento ao ESG cada vez mais. Tecnologia é um caminho muito importante para a área de agronegócios, assim como qualquer outro setor, mas para o agronegócio tem sido relevante na discussão do que vem a ser o ESG, porque é a tecnologia que pode aproximar a redução, por exemplo, da pegada de carbono, que é a maior discussão hoje, principalmente do que a gente fala do Acordo de Paris, né? Considerando que a produção do agronegócio ela não está só focada no ambiente aqui nacional, mas no ambiente internacional, então as empresas do agronegócio também têm que observar o que está sendo discutido fora. Então, como reduzir a pegada de carbono, tecnologias podem trazer isso, voltadas principalmente à bioeconomia, bioenergia. A gente tem visto, por exemplo, a grande exportação de etanol de segunda geração, tudo isso prevendo a redução da emissão de carbono, participando de processos de compra e venda de créditos de carbono no mercado nacional e internacional. Então, esse momento agora é um momento muito relevante para o agro nesse sentido. Outras pontas que são muito relevantes também dentro do agro que a gente tem observado para a questão do ESG são as relações trabalhistas, né? A gente sabe que existe uma sensibilidade com relação às pessoas e o uso de pessoas no campo. Então, esse é um caminho importante, porque não basta só pensar na emissão de carbono, mas você tem que pensar também na questão do processo produtivo, né? Em como ele está inserido. E grandes empresas do agro também já estão pensando, por exemplo, em partes importantes e fundamentais que hoje são um pouco uma caixinha de surpresa, que está relacionada à governança. A governança discute todo o processo, por exemplo, de rentabilidade da empresa, os controles que a empresa tem de relacionamento com o governo, de relacionamento com as partes interessadas, né? Uma relação com a questão mesmo de ganhos de lucros e dividendos dos seus CEOs, como isso é repartido, se estão todos satisfeitos com os indicadores, por exemplo, de gênero dentro das empresas, inclusive dentro das empresas agro também, de grande porte, pequeno e médio porte, né? Eu vejo, por exemplo, organismos como a OCB, a CNA, e as empresas brasileiras ou de capital estrangeiro que tem grande processo produtivo no Brasil, observando isso com bastante atenção e também olhando para os seus investidores e apresentando para os investidores os seus indicadores para evitar coisas como greenwashing, que a gente sabe que é muito relevante nesse processo de implementação de indicadores para redução de impactos ambientais. O greenwashing, eu não sei se todos aqui sabem, mas é quando você manipula os dados para mostrar que você estava conseguindo chegar naqueles indicadores, mas na verdade não estava conseguindo chegar, né? Então, as empresas estão preocupadas com isso, não só com os indicadores, mas como apresentar os dados de forma verdadeira, os dados verídicos, né? Um outro ponto também que é muito relevante, que é um outro tipo de washing que a gente pode falar, que é o pink washing, que está relacionado ao número de diversidade dentro da sua empresa, né? Então tá o rosa relacionado à diversidade LGBT, por exemplo. Então isso também é um caminho interessante que impacta o agro, qualquer outro tipo de indústria ao mesmo tempo e toda a sua cadeia de fornecimento, de relacionamento, né?
Interessante. E Juliana, aí para a gente entender melhor, avançando nesse ponto, como que tanto o agronegócio, a agroindústria, a indústria brasileira pode se adequar a essas práticas? Quer dizer, o que nós, como brasileiros, né, ou como setor privado empresarial brasileiro, precisa fazer para que se adeque melhor? Claro que isso é uma construção, né? Isso não é de uma hora para outra, isso não é um passe de mágica, né? Mas sim precisa ser planejado, estruturado. E qual será o impacto dessa mudança para o nosso setor privado se a gente implementar essas práticas e se a gente resistir e não implementar, né? Porque eu acho que isso é importante, principalmente considerando que sempre o Brasil quer ser um país desenvolvido, né? Todo mundo aqui quer isso, né? E as empresas privadas também. Então, como que essas práticas podem ser adequadas, implementadas e qual é esse impacto aí no desenvolvimento brasileiro? Tem uma parte interessante nesse processo que o ISD ele não é política pública, mas existem leis e políticas públicas que direcionam o ISD, né? Então, a gente está falando, por exemplo, lei de resíduos sólidos, leis relacionadas ao pagamento por uso do solo ou qualquer outro, código florestal, por exemplo, né? Leis trabalhistas no Brasil. Então, assim, o ISD está conectado a políticas públicas, mas ele não é uma política pública porque ele está relacionado a questões de investimentos das empresas, e as empresas, então, criam e têm autonomia para suas métricas e indicadores, né? Não implementar, talvez você não esteja pegando o bojo do que o mercado internacional tem buscado, então você pode perder uma grande oportunidade de negócio. Por isso que é importante estar observando quais são as necessidades da sua cadeia e dos seus consumidores, da relação de trading que você tenha, tanto para o ambiente do agronegócio como qualquer outra relação internacional que a gente tenha de compra e de trading, né? Então, assim, a gente pode perder um caminho que está se abrindo para empresas que tenham boas práticas, né? Nos Estados Unidos, inclusive, estão discutindo aí, existe uma corrente conservadora nos Estados Unidos que está resistente à questão da implementação do ISD. A gente viu isso em algumas vezes, inclusive acontecendo com a própria Tesla, que não conseguiu chegar a alguns indicadores dentro da S&P, lá na Bolsa de Valores. Então, essa discussão vai acontecer, Faye, entre qual é o meu limite, até onde eu tenho meus indicadores, aonde o mercado está pedindo, o que é uma política pública. Eu sei que isso, de alguma forma, está acontecendo, mas eu vejo que o ISD é um futuro inevitável, né? Talvez algumas empresas ou algumas instituições consigam segurar ou barrar determinadas posições, mas como é um movimento global, quem conseguir atingir aquelas métricas vai estar à frente, né, em termos de comércio e até de reputação, porque, querendo ou não, boas práticas elevam a reputação das empresas, né? Então, quando você está implementando ações que estejam conectadas a boas práticas meioambiental, social, boa relação com a comunidade onde você está inserido, você pratica ética e compliance dentro da sua empresa, tem uma boa relação com o governo, a sua reputação é a melhor possível. A gente tem visto, inclusive, a gente está falando de relações internacionais, mas se a gente colocar, por exemplo, o foco entre a relação com o consumidor cativo ou consumidor do seu produto, hoje o consumidor consegue barrar numa rede social o seu produto, né? Se você não tem uma boa prática relacionada àquilo que o seu consumidor, no seu mindset geral, considera que seja positivo. Então, essa é a busca do ISD para que você consiga manter com sustentabilidade e qualidade o seu produto no mercado, a sustentabilidade do serviço que você está oferecendo, não só aqui no mercado interno nacional, mas para o mercado internacional também, né? Muito interessante. Juliana, muito obrigado pelas suas contribuições, sua análise. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema ESG na indústria para o desenvolvimento do Brasil.
Juliana, muito obrigado pelas suas considerações. Eu que agradeço a oportunidade. Esse é é o primeiro dos vários movimentos que a gente vai ver de conversa sobre ESG, né, Faye? Ainda é uma coisa muito complexa. Eu fico à disposição para a gente ampliar a conversa, falar de outros setores também. Vai ser um prazer. Obrigada. Eu que agradeço. Com certeza voltaremos a falar sobre isso. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLE Econômica, e no Twitter, @FLE Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faye e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.